We're just gonna make a quick shot here. Of course. And then. I hope you like the weather. Like Brazil. Not so much, yes. Olá! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Los 5! Ai, tô sem luva. Que foi? Tô sem isso, luva. cara? Tá sem luva, amigo? Mas tu vai agarrar hoje? Foi uma boa piada, Mas né? não vai caber. Que isso, Samantha? Você está atrás de mim. Eu vou dar minha luva de pompom. A tua luva na mão do Pompom. Bruno. Sim, tenta, experimenta. abaixar o braço. Tentas. Experimentas. Para experimentar, eu tenho que tirar a minha mão debaixo do... Ih, meu pompom rasgou, hein? Você sabe que ele Já tava rasgado, já tava vai rasgado. rasgar. Ele tá arrombando sua luva. Tudo bem. Nossa, eu só ouvi a costura fazendo assim, ó. É, talvez... Ok. Bom, o negócio é o seguinte. Estamos aqui para cumprir a nossa tradição. Toda cidade que a gente visitar, a gente tem que assistir a um jogo esportivo. Yay! E mais que isso, hein? E garantir uma vitória. Pois é. Nesse caso desse episódio, nós vamos assistir dois. Nós vamos ver uma partida do Copenhagen contra o time AAB, que eu não sei direito o que significa, mas é um time que disputa a liga. E a gente vai também assistir a uma partida de handball, que é o esporte oficial da Dinamarca, né? Dizem que o handball nasceu na Dinamarca, embora tenha controvérsias aí, né? Alguns outros países disputam quem inventou, mas a Dinamarca se orgulha muito disso. A primeira lista de regras do handball... Ok, não, peraí. Primeiro vamos analisar esse frame congelado. Temos aqui uma expressão que resume o entusiasmo do Bruno por esportes, Marcel praticando seu olhar sedutor de Te Quero, o Felipe cantando uma nota em falseto, a Samantha tentando parecer que tá bem um dia após comer um sanduíche de atum vencido, seja lá qual for o equivalente vegano disso, e o Vitor presta a se dar conta de que o sentido da vida era cabelo esse tempo todo. Ok, a primeira lista de regras do handball foi inventada pelo dinamarquês Holger Nielsen, mas o primeiro jogo oficial de handball foi jogado com base em regras mais modernas criadas pelos alemães Max Heiser, Karl Schillens e Erich Kunich. Meu Deus, eu devia ter pedido pro Bruno narrar isso. O primeiro jogo oficial foi em Berlim com base nessas regras e por aí foi. E jogos como handball já existiam desde a antiguidade, então sim, Holger Nielsen escreveu regras formais primeiro, mas ninguém usou. Ele também foi o inventor de um método de reanimação cardiorrespiratória que ninguém usa. Ele não deu muita sorte como inventor. Então a gente vai assistir ao jogo do futebol, a gente vai assistir o jogo do handball e comparar como que o povo dinamarquês gosta de esporte, se é mais do fute ou se é mais do hand. O que você acha que é? Deixa aqui nos comentários. E antes da gente ir pro futebol, a gente vai pro handball, porque eu quero terminar com o futebol aqui, tá? Então alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Sim. Onde nasceu a queimada? Riachuelo. Em Queimados, no Rio de Janeiro. Acabei com o Boa! Foi lá mesmo. Foi lá. Foi lá mesmo. Então a gente vai entrar, vai assistir a partida, mas antes, vocês vão agora ser teletransportados pra gente assistindo o handball, tá? Vamos ver como que o povo dinamarquês curte esse esporte? Vai! Que porra de transição é essa, Felipe? O que você tinha em mente aí pra edição fazer? Eu vou fazer a primeira coisa que me ocorreu. Vai! E cá estamos nós na entrada do Aonde? Royal Stage, olha lá. Royal Stage, o lugar onde nós vamos assistir essa partida de handball e descobrir se realmente vale a pena. E olha só como é que eu vim. Aham. Seleção E Vitão, brasileira. Vitor. Verde e amarelo. E eu sou o azul. E Bruno? Olha. Ué, o Bruno branco tem na bandeira. Exato. Aqui, ó. Verde, branco, amarelo, azul e branco. E branco. Então a gente vai lá assistir handball. Vem com... Ele ignorou minha piada. Qual? Que eu fiz assim. Ai, minha orelha! Ai, eu fiz 2 vezes. Desculpa, a piada era porque era handball, tudo bem, mas ele tá com a orelha doendo, vamos pra lá. Handball tem a ver com orelha. Machucou, ele tá com a orelha machucada. Vocês não sabem, mas eu tô com meu piercing tá inflamado. Vem comigo. Desde que botou. E o time que nós vamos torcer, nosso time do coração nesse momento é Nordjylland Handball. Nordjylland Handball. Até que não ficou muito longe. É mais próximo de Nordsjælland Handball. Eu fiquei uns 10 minutos praticando isso. Pergunta importante, tem um molho? Não. Não? Não tem o molho. Eu tô falando perto. Calma então. Samantha, tem o molho? Sem o molho. Vou mostrar quem tem o molho. Pera, não, calma. Sem molho? Sem molho. Zero molho. Zero molho. Talvez um molho. Vamos lá. Tem o molho? Não. Não tem molho? Não tem molho. Não, pode ser. Não. Tem o molho? Não. Olha, tá difícil, tá? Tá Calma, difícil agradar essa mulher. Vai chegar lá.
Tem o molho? Tem o molho. Esse tem o molho? Esse tem o molho. Ok, então já temos o jogador com molho. Lembrando que o jogador da seleção brasileira que a Samantha diz que tem molho é o Anthony. Oi, Anthony. Tá? Eu só queria lembrar isso. Assim, en passant aqui. Mas aqui, só ele tem o molho. Tem que descobrir o nome. Faro. Não, o nome dele é Júlio. Como é que tu viu? Alice. Ah, tá. Julius Morsch. Julius Merck, mais ou menos. Como eu odeio essa vogal. Eu odeio tanto essa vogal. Alguém riscou essa porra porque era pra deletar de todas as línguas, mas por engano continua existindo. Então o Julius, a gente tá torcendo pro Julius fazer gol. Eu preciso mostrar uma Peraí, coisa você pra liga você. Liguei. Todo mundo ligado, meu amigo. Vem aqui. I'm sorry. Can you explain again to the camera how this works? Ok. Okay. You can speak here. I can speak there. Okay. What's your name, first of all? Josephine. Josephine is her name. So in halftime, you're gonna throw these balls. There's a circle on the court. You wanna place your ball as close to the center as possible. Okay, so I need to put my ball in the center. Yes, you need to That throw one. the ball. What happens if I get my ball in the center? Then you win something. Check out your numbers because they're gonna call the one that gets closest to the center. Okay, how many balls do I get? All of That's for us. Yeah, all That's of them. for us. So I guess there is maybe 2 balls for each or something. Yes. Okay. Yes, I love that. So 5 for me, 1 for you. Okay, thank you very much. Competition. One question. Julius playing? Julius, yeah, he is. Julius is playing? Okay, it's her favorite. Ah, He has a crush on him. Yeah, she loves him. He's a very nice guy. Ok, let's go to the game. Tá tocando o hino do time, mas a gente não pode dar play, senão a gente perde, né, direitos autorais. Mas a música parece uma música do High School Musical, juro por Deus. Parece. O hino do time é a música do High School Musical. Pra falar besteira. Susto, tô muito Tá rolando 1 minuto de aplauso pra Ucrânia. Nossas pulseirinhas VIP, porque a gente é VIP. O time que a gente vai encaçapar na porrada, porque a gente vai jambrolhar na porrada, se chama Zerkne. Yeah! Aparentemente estão namorando. Já tá namorando? Boa. Com mascote? Aí o time deles entrou, hein? É, o adversário. Vai entrar os homens! Gostoso, safado! Só tem tesão aí! Tô molhado! Ninguém faz ideia do que eu tô falando. Ninguém faz a mínima ideia do que eu tô falando. Olha o Nedved, o Nedved. E é o Nedved ali com a 18. Não, eles não podem fazer gol. Cara, aqui ninguém vai, né? Foi nada! Tirou, 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 tirou. Que pariu! É o melhor goleiro da Dinamarca! Dá na cara. Mano, e se vaza da mão dele e voa na nossa cara? Dói. Aqui o DJ resolveu tocar música que não podemos mostrar, então fiquem com o meu comentário leigo de handball até a música parar. Temos aí uma bola, deve estar nas regras, que é pra ser uma bola. Ele jogou a bola pro cara e acho que ele não gostou, porque ele jogou de volta. Então ele tentou outro cara, esse também não gostou, cacete. Aí aqui o goleiro fez o que eu acredito que se chama uma defesa. E aqui temos uma brilhante tática, que é fingir que você errou um passe para dar ao oponente uma falsa sensação de segurança. Você vai ver que essa confiança excessiva do time adversário vai ser virada contra ele. Não, não foi, eles fizeram gol. Escândalo! Foi mó golaço. É impressionante como eles são educados. Eles não vaiam o oponente. Em nenhum momento eles vaiam. É tudo muito educado, cara. Juiz, ladrão, porrada é solução. Todo mundo! Eles não fazem isso, cara. Eu tô tendo que ser a pessoa consciente aqui. Por quê? Porque você tá chamando atenção, tá fazendo escândalo. Daqui a pouco vão cara. expulsar a gente daqui, chamando o juiz de ladrão. É Vai que ele Brazilian fica- style. Tiro livre, tiro livre, tiro livre! Ô! Aqui o Felipe deu um grito que eu não vou nem mostrar pra vocês, porque, tipo, esse é o waveform do som quando o Felipe tá falando numa voz em volume normal. Isso é o waveform do grito que ele deu. Mas eles fizeram gol. Verde! Eles são verdes também. Ah, perdão, tomar no verde e branco! Ai! É o craque deles, tá? Golaço, hein? Uma posição valorizadíssima no handball é do DJ. Porque o maluco que tá controlando isso aqui, ele faz o show. É verdade. O jogo tá na mão dele. E eu vou te mandar um papo. Não achei que eu ia ficar tão animado vendo handball, mano. Não, irado?
Aqui eu não posso usar o som porque o DJ resolveu tocar o tema de Carruagens de Fogo. Sabe o tan 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 tan. Um tema originalmente belíssimo que ninguém aguenta mais ouvir já faz 30 anos porque é tocado o tempo todo. A propósito, nenhum dos Los 5 acerta a bola. Ó, alguém cravou bem na meioca. Ó, o que eu posso falar até agora do intervalo? Irado. Belo comentário de Felipe Irado. da partida. Não, uma coisa importante de ser dita. O nosso time abriu uma vantagem Uma bela boa vantagem. e deixou encostar. Estamos no intervalo do jogo, vai ter o segundo tempo de meia hora, está 14-13. A gente tá apanhando do moleque da Lagoa Azul. Ele joga muito. Também conhecido como Ned, velho. O Nedved da Juventus está enfiando. Medicina veterinária? É Também. muito gol que ele tá fazendo, então vamos ver se vai dar pra gente sustentar isso aí. No segundo tempo a gente vir com 3 pontos, que a gente tem fé. Até porque, até hoje, Los 5 nunca perdeu um jogo. Nunca perdemos. Invicto. Mas de futebol. Se perder esse, a gente vai falar que é só futebol. Handball, tudo bem. Nós temos que conseguir ficar invictos em tudo. Em tudo. Detalhe, eu tô aqui gravando áudio, vocês estão conversando, eu tô aprendendo dinamarquês aqui embaixo. Então, pra quem tá editando, peço perdão. Porque tá um ó, e isso é dinamarquês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, primeiro vamos ver um pouco como é que foi essa lição de dinamarquês do Marcel. How do I say this? How? Wall. The tongue inside the mouth. Não tem a menor chance dele aprender dinamarquês, mas juntando as tentativas de pronúncia dele, eu descobri que Marcel Albuquerque é um compositor nato. Enfim, Bruno, pode falar agora. Isso aqui dá acesso a coisa de graça ali, ó. Vamos! Eu não aguento mais pagar tanto por tudo, tanta coisa. Olha só, Tá tudo muito eu caro. paguei o teu amendoim hoje. E custou 25, 30. Eu achei que ia ter mais do que só cerveja e Coca-Cola. Mas não tem Coca-Cola, tem Pepsi. Nem Coca-Cola tem. Agora eu tenho uma dúvida. Se isso aqui tem trigo, teoricamente a gente não tá comendo liquidamente? Não, esquece. Muito ruim. E é claro, mais uma vitória pra Los 5. Pô, na moral, isso é pé quente demais, tá? Na verdade tá frio. A gente é pé quente, mas tá frio. Mas ó, eu vou começar a divulgar pra patrocinador, patrocinar a gente, os times. Sim. Os times patrocinarem pra gente, que a gente ganha tudo, mano. A gente ganha tudo que Los 5 vai, tá ligado? O slogan que o Vitor inventou, tá em crise? Chama Los 5! Mas isso não rima. Não importa. Mas não tem problema? Tem Chama problema. Los 5! É porque a minha conexão com esportes físicos é muito forte. Precisa de A5? Chama Los 5. Aí acabou. é bom. Agora foi. Então agora a gente vai voltar pro hotel e, como vocês sabem, vamos comparar o que aconteceu aqui com o estádio de futebol. E vamos ver se a gente vai de novo ser pé quente pro Copenhagen dessa vez, tá? Olha, por enquanto invictos. Invictos. Esse time é brabo, a gente é brabo, tá? Então daqui a pouco eu conto mais coisas pra vocês. Peraí. Tá muito frio. Precisa de zinco, chama Los 5. Péssimo. Não, vou embora. Quem precisa de zinco, Tchau, cara? pra mim não dá mais. Chegamos aqui, né? Voltou aqui pro futebol, galera, que agora a gente vai entrar no estádio. E a gente tá conversando com o nosso amigo aqui. What's your name again? Sorry? Daniel. E o Daniel, ele foi pro Brasil acompanhar jogos de futebol e a primeira coisa que ele falou foi a seguinte, ó. Uma coisa eu já sei, flamenguista não canta no estádio. Não fui eu. Eu concordo com isso? Não posso emitir opinião aqui. Traduziram errado, ele claramente foi outra coisa. Exatamente. Ele falou, eu fiquei impressionado que flamenguista não canta no estádio. Palavras dele. Flamenguistas, não fiquem chateados comigo, pelo amor de Deus. Eu sou apenas um transmissor da mensagem, tá? Dita por ele. Fama internacional, hein? Caramba. Felipe. Caraca, uma poça congelada, mano. Lamber uma coisa que bom que foi na Suécia, hein? Ainda bem que não é aqui que a gente vai lamber. Você não sabe o que a gente tá falando porque esse foi pro episódio exclusivo pra membros. A gente lambeu algo na Suécia. I don't know if you recognize this. What? Botafogo. Botafogo. Que essa noite o Botafogo vai ganhar. Subindo. Oh, thank you. Eu não sei pra onde eles vão levar a gente, eu não sei exatamente Ganhei um crachá. se a gente vai assistir alguma coisa além do jogo, se a gente vai ver... Is there food? We didn't have lunch. We'll find something. Ok. Find something. For you and for you as well. And how is it you say in Rio? A Samantha já rasgou o dela. Valeu, irmão.
Valeu, irmão! Valeu, irmão! Aí, o cara é muito brabo, tá? A gente não comeu, a gente não almoçou, então a gente vai almoçar Ele tá com um cheirinho de com comida. vocês, batata chip! Que é só isso. Ah, é? É. Ih, rapaz! Então não faz sentido nenhum o que foi dito agora. Aí, olha isso aqui. Dentro do estádio, mano, um restaurante. Olha que lindo. Mano. E agora vamos ver o campo. Estão preparados? Deixa eu já botar meu óculos aqui. It's way more warm. Uau! Eu vou ficar do lado do Daniel e do Bruno, essa é a ideia. Justo. Welcome to the sunny part of Copenhagen for once. Who is the favorite to win today? We are. Yeah, ok. Olha, os nossos lugares estão aqueles ali com os cachecóis. Aí, a gente vai comer e a gente vai falar com o capitão do time, que é português, é o Zeca. A gente vai conversar com ele ali no banco de reservas. Então, vem comigo! Uau! Cara, eu tô sem palavras. Eu fico sem palavras, olha isso. Essa é a torcida organizada. É simplesmente incrível. Não começou o jogo, é só o aquecimento dos goleiros. E eles já estão gritando, empolgando todo mundo. Eu tô... Tá! There's one guy I would like to show you. This is the president, actually, the director of the Oh, awesome. Very nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Jakob is also my boss. So I hope I do very well, otherwise you can tell him. He's doing an amazing job, man. I want to steal him for Botafogo. Olha! Loicinco! Felipe Loicinco, that's awesome! I loved it so much. I need to put it on. Yes! Hold on. Vocês vão ficar sem a minha lapela porque ela tá no meu casaco, mas não tem problema. Vamos bater um pedacinho ali, goleiro. Muito maneiro. Não, deixa aí, cara. Bota a lapela. Tudo bem, eu vou botar lá de volta, eu vou botar o casaco de volta. Tá um frio da p***. Can I take one picture with the Jakob? Yes! Jacob just told me that his daughter is watching your video. Oh, really? Zeca. É Zeca mesmo? Pode falar Zeca? Então, beleza, porque eu vi que eles falam Zeca. É meio estranho, é meio estranho. Mas é Zeca, capitão do time, né, cara? Mas lesionou, é isso? Sim, eu tô lesionado. Mas vai voltar? Não sei. Tá na dúvida. Não sei. Não, porque o contrato acaba quando acaba o campeonato. E aí vamos ver como é que vai ser. Entendi. Mas, cara, como é que é jogar na Dinamarca nesse frio? Frio da p***. Velho, tu treina com esse frio, gelo do cacete. Joga, é difícil ao início, para quem não está acostumado, é muito difícil. Mas eu já estou aqui 6 anos, agora já é mais fácil. 6 anos, é? Ao princípio é complicado, porque faz muito frio, fica de noite muito cedo, 4 da tarde já é de noite, e no verão é o contrário, né? Fica de noite 11 da noite, e 4 da manhã já está de dia. Assim que... Então, ó, qual o palpite pro jogo hoje? Quanto que você acha que vai ser? Eu acho que vai ser 2-0 pra nós. 2-0? Eu acho que eu vou ganhar. Prazer. Cara, prazer é todo meu. Obrigado mesmo. E desfruta aqui. Boa recuperação. Eu vou te acompanhar, vou te seguir, vou passar a ver os jogos, cara. Prazer. Valeu, irmão. Tamo junto, cara. Estou realmente sem palavras. Espero ver mais uma surra hoje. O que você tá achando, amigo Vitor? Eu tô perplexo. Tá perplexo, amigo? Sim. Moleque, mais um. Mais um, amigo, mais um. Cadê o Marcel? Vem cá, moleque. Tá perplexo também. Tá perplexo, amigo? Eu tô perplexo isso aqui, moleque. Aí ali detalhe, hein? Bem maior do que o Parque de Prince, hein? Tu acha? Nossa, cara. A estrutura eu achei. Pro alto é. Eu achei. Mais alto, imponente. O time adversário entrou. Eu não esperava, tá? Eu não sabia que o futebol da Dinamarca tinha esse nível de estrutura, esse nível de investimento. Eu tô impressionado. A gente não viu durante o jogo ainda, mas por enquanto a torcida empolgação absurda, né? A torcida dá uma surra na francesa. Surra! Mas tem uma certeza. Que teremos 7 gols no jogo. Pelo menos. Pelo menos 7 gols é o que eu quero. Pelo menos 4 de bicicleta de fora da área. Por favor, né? Então agora a gente vai lá na torcida organizada, mano. Vem comigo!
muito, muito. Desde criança, mano. Olha isso, mano. É a pata na falda, não é isso? Ah, Special environment. But I will show you something even cooler. Ok. moleque, e o brabo é que assim, o cara da comunicação não é só um funcionário. Ele é parça de toda a galera da torcida. Olha, eles se denominam 12, né? Porque é o 12º jogador. Los 12. A torcida é o 12º jogador, por isso a logo. E ali é a versão agressiva da logo do clube. Irado. O símbolo do clube é o leão. Idêntico, vai. Eu não achei muito parecido não, acho que faltou um pouco de cor. Cor. Isso, porque ali tá azul, ali tá vermelho. Me chamou de pálido, basicamente. And a special scarf. Awesome! Let me change this one. How do you say that in the right pronunciation? Section 12. And the name of the club? FC Copenhagen. FC Copenhagen. Ganhei mais uma camisa, rapaz, pra minha coleção. Eu vou tentar algo difícil, que é uma camisa usada. Daniel, I have one mission for you. To test if you're that great. I have a collection where I collect jerseys that the players wear in the matches. Ok. If you get the jersey of the guy who scores a goal, you're gonna be like the king of this episode. Because I'm gonna add that to my collection on my wall, and it's gonna be like a jersey that was worn during a goal. Okay. Challenge accepted. We will Okay. see. We will see if Okay. it's possible. Okay. Otherwise, I will find something else. Okay. Definitely. Challenge accepted. Esse arquivo de vídeo veio sem som, então vamos tentar dublar o Felipe de acordo com o que a gente acredita que ele disse. Eu tô apaixonado demais. Mano, que surra. É muito mais rebotijoso e paiá. Rapaz, tem uma informação que eu já sabia desde moleque, é que o cachorro quente foi inventado na Dinamarca. Mentira, acabei de saber disso. O Felipe me contou tem 3 minutos. O cara que falou que morcegos não têm olho te disse isso e você só acreditou, Marcel. Porque ele tá errado. É óbvio que ele tá errado. Há múltiplos possíveis inventores do cachorro-quente, 2 deles imigrantes alemães e um deles imigrante inglês, todos os quais teriam começado a prática nos Estados Unidos. Não existe nenhuma menção da Dinamarca em lugar nenhum. Isso foi tão aleatório quanto dizer que o Benedict Cumberbatch inventou o aspirador de pó. Felipe só fala coisas agora. Não importa o que seja, desde que ele esteja falando. E aí eu tenho que pesquisar a história do cachorro-quente e eu fico com fome. Sanduíche de estádio não costuma ser das melhores coisas, mas delicioso. Bem, é basicamente pão, uma salsicha meio linguiça e ketchup. Mas o ketchup deles é absurdo. Se você ver a Dinamarca, bem, recomendo. Essa foi a piscadela mais atrapalhada da história. Se pálpebras pudessem tropeçar, seria isso aí. Os jogadores são ótimos, cara. O time joga bem, mas estão finalizando muito mal. Terceiro gol perdido cara a cara com o goleiro. Na trave! Intervalinho, 0-0, intervalinho. As chances disso acontecerem eram absolutamente mínimas. 2 garotos vieram falar comigo do nada. Você é o Marcel. Eu jurava que era uma pegadinha. Mas eu senti um olhozinho ali que não era escandinavo. Eu falei, de onde é que vem isso? Peraí. Desculpa te interromper, Marcel, mas você o quê? Você sentiu um molhozinho que não era escandinavo? Bem, nasce uma nova expressão, eu acho. Talvez eu só não conheça. Adotem como quiser, o crédito é dele. Falei, como é que você sabe meu nome? Mostraram uma foto. E a foto era nada mais nada menos que a gente no avião vindo de Paris para Copenhague. Era a molecada espanhola com quem a gente fez amizade. Cara, quais as chances? Me senti, óbvio que foi por acaso, sendo reconhecido por espanhóis na Dinamarca. Isso é globalização, meus amigos. No intervalo do jogo, eles servem bolo. Meu Deus, que delícia, mano. Bem doce, mas muito bom. Bolo no estádio. Bolo. Obrigado, Felipe. A gente já entendeu o conceito.
Os jogadores dançam aqui quando eles ganham. Cara, que sensacional, mano. Eu não imaginava ver esse nível de paixão aqui, cara. A gente acha que o povo da Escandinávia é, sei lá, frio, sacou? E eu vou te falar, um frio gigante, muito. Eu passei muito frio vendo o jogo. E o estádio abarrotado de gente, mano. Cara, no Brasil a gente tem clima perfeito, tem horários que são... Claro, tem seus problemas, mas, pô, a gente tem dificuldade de encher estádio. Aqui, gelo... Mas é isso, é outra cultura também, né? Aqui todo mundo tem grana, aqui todo mundo tem condição, fica mais fácil. Mas tomara que um dia no Brasil a gente consiga chegar nesse nível, cara. Muito, muito incrível. Tô apaixonado por aqui. Cara, muda jogar no frio? Foda-se, muda muito. Muda muito? Muda muito Portugal. Tinha estou a habituar ainda, mas... Mas tu tá aqui há pouco tempo? Estou aqui há um mês. Um mês? Um mês e pouco, sim. Pô, tu acabou de chegar, tava onde? É, no Benfica, em Portugal. Você jogava no Benfica e já veio pra cá. Quando você tem? 26. Ah, você é novo pra caramba, pô. Caraca, que maneiro. Bom, Diogo Gonçalves, número 9, jogou bem, perdeu alguns gols, mas acontece, faz parte, perdeu alguns gols, mas jogou bem. E eu vi que tu recebeu um negócio, um buquê de flores antes do jogo. O que era? Acho que aqui é tradição, quem faz a estreia aqui no estádio, nos oferecem. Que maneiro, cara, legal demais. Ó, torço pra que você arrebente, vai pra seleção portuguesa que eu vou acompanhar. Obrigado. Vou te seguir lá e vou ver os jogos. Segue então, irmão. Tamo junto aí. Também pra tudo. Obrigado, irmão. Pode falar Lois 5 pra câmera? Lois 5? Yes! Obrigado, irmão. Valeu, cara. Maneiríssimo, maneiríssimo. Thank you so much for this, man. Thank you. Tamo junto. Tô muito feliz, cara. Yeah, let's take a picture. Yeah, thank you. Aí, te falar, eu desafiei o Daniel e o Daniel cumpriu. Muito obrigado, cara. Thank you so much. And what is your Instagram? I'm gonna show your Instagram for the people. It's do you like? Do you want to throw about Yeah, it's fine. Yeah. It's fine. It's underline. It's underline the 22 titles. Ok, tá aparecendo aí pra vocês seguirem ele no Instagram. O cara é brabo e ó, tá solteiro, hein? I just said you're single. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Vem comigo. Chegamos ao final e foi uma experiência realmente única e inesperada. Copenhague, olê, olê, olê. Olê, olê, olê. Olê, olê, olê. Só você, Brunão! Olê, olê, olê. Bom, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Qual é a experiência que parece mais fascinante? Se é o handball ou se é o futebol? Nossa, hein? O handball Com vocês! é o esporte mais popular da Dinamarca. Deixa aí nos comentários que eu tô na dúvida. E Bruno, o que você achou? Cara, levando em consideração que o time que eles estavam enfrentando era o último do campeonato... Penúltimo. Tá, tudo bem. Do handball. Eu acho que... Não, do futebol. Eu acho que tiveram muitas oportunidades perdidas. Certo. Mas o Darame, ele realmente brilhou no jogo. Mereceu o prêmio de melhor da partida. Man of the match, ele mesmo. Foi incrível. Você sabe a nacionalidade dele? Ele é dinamarquês. Moleque. Peraí. Bruno Correia, olê, olê, olê. Peraí. Me dá esse telefone aí, Exatamente. Me dá esse telefone. Abre o chat GPT aí. Tu botou. O que você achou da partida? Não tem, porque já tinha até de 2020. Como é que tu sabe isso tudo? Ué, porque eu tava vendo o jogo junto com vocês. Porque Copenhague, olê, olê, olê. Caiu! Olê. Bom, deixa aí nos comentários qual que você gostou mais. E se você vier pra Copenhagen, tem que torcer pro Copenhagen, tá, gente? Porque já virou nosso time do coração já. E agora é o seguinte, a gente vai pegar um trem e a gente vai pra Kolding. Que eles falam Kolding aqui, que é simplesmente a cidade do lado de onde fica a Legoland. Então, se você tá animado com Lois 5, se inscreve no canal, deixa seu like, vira membro aqui embaixo, clicando no Seja Membro. E pela última vez nesse vídeo, nesse episódio, vem comigo! A gente descobriu que o hotel onde a gente está hospedado era um sanatório. Quê? Eu não sabia que nessa época já tinha esse tipo de plug. Peraí, cara, primeiro eu quero entender o que tá acontecendo ali, cara. Oi. Vai ter guerra de gangue, Samantha. A Indy Gang contra a Engang. Na entrance. Titanic, na verdade, ele não bateu no iceberg, ele bateu nesse castelo. Eu encontrei algumas frutinhas. É, cocô, isso você sabe, né? Talvez seja cocô. Pode ver que a gente tem aqui um tecido azul. Vamos ver Não se é isso aqui azul, vai ser- não. Isso é branco e dourado. Eu quero tentar fazer o Vitor chegar num agora lá em cima. Então é Vitor! Não, cara, segura não.
e Haven, que é paraíso, né?